quando o cara morria, o Ka do morto ia se submeter ao tribunal do Osíris. Mas até chegar ao tribunal do Osíris, ele tinha que fazer uma espécie de viagem, de jornada. Essa jornada é subterrânea. Ele se deslocava do leste, do oriente, onde o sol nasce, em direção ao sol poente, quer dizer, do leste para o oeste, não é isso? Os túmulos são escavados nessa direção, tá legal? A vida está associada ao sol e, portanto, ao oriente. A morte ao pôr do sol e, portanto, ao ocidente. Então, os túmulos são escavados de leste para oeste. Então, quando o cara morre, o duplo, o seu Ka, ele vai fazer uma jornada de leste para oeste. E essa é uma jornada subterrânea, tá legal? Ele vai caminhar e vai passar por 12 estações, por 12 portas. Por que 12? É 12 porque havia 12 centros de culto ao Osíris no Egito. E por que 12 centros de culto? Porque o Osíris ele foi cortado pelo seu irmão Sete em 12 pedaços. E esses 12 pedaços eles foram distribuídos no Egito. Cada um dos pedaços encontrados por sua mulher, a Ísis pegou todos os pedacinhos, costurou tal, por isso que ele é um deus mumiforme, por isso que ele tem a forma de múmia tal. Ela pegou os 12 pedacinhos, ela reconstruiu o corpo do Osíris e teve com Osíris um filho. O filho de Ísis e Osíris é Horus. Vocês gostam de mitologia egípcia? É Horus, tal. Horus. A representação, por exemplo, de Ísis, a representação de Ísis com Horus no colo, que é o padrão, e vai ser um paradigma, um exemplo da representação da Virgem Maria com Cristo no colo. Quer dizer, é representação de Ísis com Horus. Horus é o Osíris, é o Deus que ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou. É por isso que ele é um Deus mumiforme. E, portanto, ele é o Deus da morte. E como, na realidade, havia 12 capelas dedicadas ao Osíris no Egito, o Ka do morto deve passar por 12 portas. Em cada uma dessas portas há um arauto e 2 guardiões. O arauto é o cara que indica, vejo se aproximar da porta, o Ka do fulano, etc. tal. E o Ka do fulano que está se aproximando daquela porta tem que saber o nome dos 3 arautos. Como são 12 portas, ele tem que saber o nome de 36 caras. Mas para isso o livro dos mortos é essencial. Se depois que ele ultrapassou essas 12 portas e atravessou essas 12 regiões, ele chegasse ao tribunal de Osíris, aí ele seria julgado. Mas de que maneira ele seria julgado? Não é? Ele seria julgado da seguinte forma: o Anubis, que é também um deus da morte, pegaria o coração do morto, o coração do Ka, colocaria num prato da balança. No outro prato da balança ele colocaria uma pena. Essa pena é um mate. Não é isso? O que é o mate? O mate é a justiça, a correção, é a bondade. Quer dizer, se aquele cara foi legal durante a sua vida, tal, o seu coração vai ser mais leve do que a pena. Se o coração pesar mais do que a pena, aí ele não foi um cara legal durante a sua existência e aí ele será destruído por um monstro chamado Amiti. Esse monstro é uma figura composta das feições de crocodilo, leão, hipopótamo e tal, aí o cara é devorado ali. Então eles não tinham, no Antigo Egito não havia concepção de punição depois da morte. Quer dizer, a punição é o seguinte, o cara deixaria de viver. Se o coração pesar menos do que a pena, se ela pesar menos do que o Maat, aí ele poderá existir, aí ele vai sobreviver. Mas para sobreviver, a sua imagem tem que ser guardada de alguma maneira. E para isso, as manifestações artísticas efetivamente tinham essa função. Quer dizer, era preservar as feições do morto. Eu volto a dizer que os egípcios não eram retratistas radicais, tal, mas de qualquer maneira, algumas indicações do morto para que o seu Ka, o seu duplo, sua força vital, o seu espírito guardião continuasse a existir, tá bom? Então é por essa razão que essas obras de arte egípcias eram artes tumulares. Elas eram colocadas no túmulo. Como são arte para a eternidade, quer dizer, elas têm que enfrentar o tempo para que o Ka continuasse identificando a sua residência, a sua morada. Essas obras de arte, elas eram feitas com material extremamente resistente. É tanto que o capítulo do Gombrich de História da Arte, tal, qual é o título do capítulo do Gombrich? Chama-se, quando ele se refere ao Egito, chama-se Arte para a Eternidade. E como é que ele começa? Qual é a primeira frase? Você se lembra? A primeira frase é a seguinte: os nossos mestres, os gregos,
for à escola com os egípcios. Aonde os gregos aprenderam? Eles foram à escola, foram bons alunos? Foram excelentes alunos, tal. Não imitaram os mestres o tempo todo, não, mas continuaram dialogando com eles o tempo todo, tá legal? Mas então é arte para a eternidade, isso tem que durar. Então, isso vai, de certa maneira, orientar as representações plásticas dos egípcios. Primeiro, a utilização das esculturas de material de grande resistência. Eles usavam madeira também, mas de pedras de grande resistência. Por exemplo, o granito, aquele diórito preto, granito. Então, você faz esculturas com diórito preto, com granito. E essas esculturas, elas têm que ter características extremamente compactas, extremamente resistentes. Por isso, nas esculturas egípcias, há poucos vazios, uma predominância de plenos. Se você fizer uma escultura abrindo muitos vazios, tal, entre um braço e o tronco, se você distinguir muito a cabeça do tronco, tal, a possibilidade dessa escultura se degradar é muito grande. Tá legal? Por isso a cabeça, por exemplo, na escultura a cabeça vai ser extremamente entroncada. Eles vão ligar a cabeça ao tronco por meio da peruca ou daquele pano listrado, que é o claft e tal. Os braços muito perto do tronco, tal, justamente por isso, para que aquela escultura possa resistir. Por outro lado, no que diz respeito à pintura, os egípcios, nas paredes dos hipogeus, das mastabas e das pirâmides, os egípcios vão aplicar a técnica do afresco. Por que a técnica do afresco? Por que a pintura é afresco? A pintura é afresco porque ela resiste, porque ela consegue desafiar o tempo. A pintura afresco, eles faziam uma argamassa de cal e areia, eles faziam o seguinte, olha, eles pegavam cal, misturavam com areia, aí colocava água, faziam uma argamassa. Aí eles aplicavam essa argamassa sobre a parede, ou sobre o solo, ou sobre o teto, tá certo? Aí eles diluíam os pigmentos na água. Aí eles aplicavam os pigmentos sobre o reboco molhado, isso é uma pintura a fresco. Quando a pintura secava, aparecia uma película tal, assim, invisível, uma camada cristalina, que protege a figura das ações atmosféricas. Quer dizer, a pintura a fresco ela tem uma resistência realmente excepcional, uma capacidade de durabilidade realmente excepcional. E por que a pintura a fresco? Porque é arte para a eternidade, porque a arte ela efetivamente está ligada a essas crenças religiosas. Tá legal? Tudo bem? Então, ou você faz objetos artísticos ligados a um material extremamente resistente, tal, e por outro lado, usa a técnica da pintura a fresco. Agora, por outro lado também, por se tratar de uma arte tumular, elas estão protegidas dentro dos túmulos. E esses túmulos são escavados na areia do deserto, é muito seco, tal. O patrimônio cultural egípcio está intacto, a gente consegue ter contato direto com ele. Ao contrário do que aconteceu com o grego e com o romano. As esculturas gregas se perderam quase que inteiramente, né? O que nós chamamos de esculturas gregas são cópias romanas muito mal feitas de originais gregos em bronze. Tá legal? Os grandes museus de arte grega geralmente são museus de cópias romanas de originais gregos. E é o que é justamente o contrário que vai acontecer com a arte egípcia. Tá certo? Então tem isso. Eu volto a dizer, os gregos consideravam muito bizarro o fato dos caras serem grandes pintores, grandes escultores, só que os seus produtos eram escondidos dos olhos dos mortais. Aliás, ninguém era mortal, né, como tinha aquela concepção de imortalidade, mas dos olhos dos viventes em túmulos. É arte tumular, tá legal? É isso. Quer dizer, ela tem uma relação com a religião. É isso. Por outro lado, o que também para os gregos era estranho é que a arte egípcia era uma arte extremamente canônica, não pelo fato dela ser canônica. O que é arte canônica? O que é cânon? Cânon é uma palavra grega que significa cana. O que é cana? É régua. E o que é régua? Régua é sistema de medida. Não é legal? Você tem uma régua, é sistema de medida, é sistema de proporcionalidade. Quer dizer, é sistema de proporcionalidade que é cânon, tá certo? Então, o que é uma arte canônica? Arte canônica é arte extremamente regrada. O cara não pode transgredir os cânones, as regras, uma gama de fórmulas fixas, cujos princípios são considerados tão invioláveis quanto os princípios religiosos. Você não pode transgredir os cânones, tal. E o artista tem que aprender os cânones, tal. Tá legal? É por isso que no grande museu egípcio do Cairo, né, isso a gente, o que a gente percebe é que há muitos objetos de gesso assim, representando partes do corpo humano.
É porque aqueles objetos em gesso eram utilizados no ensino das artes. Quer dizer, o cara, para ser um grande artista, ele tem que dominar o cânon. Veja se eu consigo me explicar. As regras de proporcionalidade. Mas, para isso, ele tem que se submeter a um ensino extremamente rigoroso. E aonde que estavam essas escolas de artistas? Elas estavam nos templos, nos palácios, e o cara aprendia aqueles cânones e teria que reproduzir aqueles cânones de uma maneira extremamente fiel. Não havia esse princípio de liberdade artística tal, tá legal? O cara trabalhava submetido a constrangimentos extraordinários e mesmo assim ele produzia obras de arte extraordinárias, mesmo naquele clima de restrição de liberdade, porque o cara não era livre. O cara era obrigado, efetivamente, a reproduzir os cânones. E ele aprendia, você tinha um aprendizado. O artista é um cara que passava por escolas de arte extremamente eficazes, isso nos templos e também, também nos palácios. Olha, o que ocorre é que a arte grega também era canônica. Na Grécia também havia cânones de produção artística, mas os cânones eram muito mutáveis, enquanto que no Egito eles repetiram essa gama de fórmulas fixas durante 3.000 anos. É uma coisa extraordinária. Durante 3.000 anos, eles foram repetindo aqueles cânones, de tal maneira que a gente tem a impressão que a arte egípcia se modificou muito pouco em 3.000 anos. Eu acredito que se a pessoa for um grande especialista, tiver um olho muito bem treinado, é impossível que em 3.000 anos as coisas não se alterem, as coisas não se modifiquem, tá legal? Mas eu volto a dizer, eu acho que o cara tem que ter um olho muito bem treinado e um extraordinário conhecimento da arte egípcia para perceber as modificações, tá legal? Então, eu volto a dizer, havia cânones, regras de proporcionalidade, gama de fórmulas fixas, cujos princípios eram considerados tão invioláveis quanto os princípios religiosos. O artista não podia transgredir efetivamente aquelas regras e aqueles cânones. Pois bem, então, considerando justamente essa relação da arte com a religião, qual era a gama de fórmulas fixas? Como um artista egípcio ele produzia as suas imagens? Olha, o primeiro princípio, esse é o princípio geral, que ele vai estar presente durante esse longo período em que os cânones foram respeitados, tal, é a representação de cada parte, ou de uma parte da paisagem, ou de um animal, a parte do corpo humano, a partir do seu ângulo de maior visibilidade. Tá legal? Então, é sempre a representação de uma parte do corpo a partir do seu ângulo de maior visibilidade. Qual é o ângulo de maior visibilidade do rosto? Por exemplo, um rosto. Qual é o ângulo de maior visibilidade do rosto? Seguramente não é de frente, hein? É porque de frente, a representação do rosto de frente, ele se perde numa série de detalhes, não é isso? O ângulo de maior visibilidade do rosto é o perfil. Então, por isso, a representação do rosto de perfil. Qual é o ângulo de maior visibilidade do olho? Tal. É de frente, não é isso? Então, os caras representavam um rosto de perfil com um olho de frente. Qual é o ângulo de maior visibilidade, por exemplo, do tronco, dessa parte aqui de frente do nosso corpo? Qual é o ângulo de maior visibilidade do tronco? Hein? É de frente, é a representação frontal do tronco. É de tal maneira que ele vai se dispor de uma maneira simétrica. Nós podemos quase traçar um eixo aqui, uma linha central, que divide nosso tronco em duas partes simétricas. O ângulo de maior visibilidade, por exemplo, das pernas, dos braços, das mãos, dos pés, o ângulo de maior visibilidade é do lado, tá certo? Então, muitas vezes, uma coisa curiosa, como havia preocupação com o ângulo de maior visibilidade, muitas vezes o corpo só tem braço direito, ou ele só tem perna esquerda, tá legal? É porque a preocupação é com a visibilidade, se ficar mais visível. Você representar um corpo só com braço direito ou só com braço esquerdo, eles faziam. Vou mostrar para vocês que há umas imagens em que o cara só tem braço direito ou só tem braço esquerdo, tal, porque a preocupação ali com o ângulo de maior visibilidade. Então, esse é um princípio. Qual é o ângulo de maior visibilidade, por exemplo, de um lago? O ângulo de maior visibilidade de uma árvore? O ângulo de maior visibilidade de uma mesa de oferendas? E qual é o ângulo de maior visibilidade de cada um daqueles objetos que estão sobre a mesa?
O ângulo de maior visibilidade de uma mesa de oferendas é do alto, é por cima, mas as oferendas estão ali. Então eles vão desenhar e pintar cada uma daquelas oferendas a partir do seu ângulo de maior visibilidade, tá legal? De tal maneira que, uma vez definido o ângulo de maior visibilidade, eles reproduziam essas imagens em superfícies bidimensionais sem que essas partes, sem que se estabeleça, eu quero dizer, entre essas partes, não é, alguma coerência ótica. Não há coerência ótica, por exemplo, de você representar o rosto de lado e o olho de frente. Do ponto de vista óptico, isso não é coerente. Tá legal? É isso. Tal. Não há coerência óptica entre as partes representadas, o que significa, de outro lado, que o artista egípcio tem um nome para esse tipo de arte, chama-se arte do complemento. Sabe por que é arte do complemento? É porque ele pinta aquilo que ele sabe que existe e não aquilo que efetivamente ele está vendo, que é uma espécie de técnica cubista avant la lettre. Não vou querer dizer que os egípcios inventaram o cubismo, não é isso? Hein? Mas no cubismo, na primeira fase do cubismo, um cubismo analítico, ele se chamava assemblage. A palavra francesa de assembler, de reunir. A pintura egípcia, ela pode ser associada a essa técnica do cubismo, da assemblagem. Você aproxima, numa mesma superfície, objetos cuja correlação óptica não é coerente. Não é coerente você representar uma mesa de cima, tal, e cada objeto sobre a mesa a partir do seu ângulo de maior visibilidade. Isso é assemblagem. Assemblagem, de assembler, de reunir, é a assemblagem cubista. Tá legal? Tudo bem? Então é isso. Os egípcios, eles não reduziam o conjunto da composição a um só ponto, que é o ponto de fuga. Não é isso como vai ocorrer lá no Renascimento, não existe isso. Não que eles não soubessem. O argumento que a gente não deve usar é o seguinte: eles não conheciam o ponto de fuga, etc. tal, por isso eles aproximavam numa mesma superfície objetos cuja correlação óptica não era coerente. Não é por isso, não. O que eles conheciam? Claro que eles conheciam, porque eles eram geômetras. Aonde os gregos aprenderam geometria? Aprenderam no Egito. Então, por que eles usavam o ponto de fuga? Porque não se colocava. Porque essa não era a sua intenção artística. Não que eles não conhecessem geometria. Imagina se os caras não conheciam geometria. Os gregos foram aprender com eles. Os gregos visitavam o Egito para aprenderem geometria, astronomia e tantas outras coisas. Tá legal? Tudo bem? Então é isso, não há ponto de fuga, tal. O observador face uma composição egípcia, ele tem muito mais liberdade de observação que face um quadro do Renascimento. No quadro do Renascimento, os caras vão capturar o nosso olhar e vão puxar o nosso olhar para um ponto central, que é o ponto de fuga. E na arte egípcia, não. Nós temos uma liberdade, nós podemos realmente viajar com o nosso olhar sobre aquela superfície e tal, de uma maneira muito mais livre, independente, do que numa grande pintura renascentista depois do Masaccio, depois que o Masaccio criou ali o espaço plástico renascentista. Tá bom? Tá legal? Então é isso. É como técnica da assemblagem. No entanto, olha, eu queria dizer uma última coisa. Nas formas tridimensionais, na escultura, esse princípio da maior visibilidade, ele ganha características diferentes. Bom, de que maneira se manifesta justamente esse cânon, essa fórmula fixa de representar os objetos a partir do seu ângulo de maior visibilidade na escultura? Olha, na escultura, a escultura egípcia, ela expressa esse princípio da seguinte maneira, tanto que ela tem um nome, e esse nome é paradoxal. Sabe qual é o nome que se dá à escultura egípcia? Chama-se a escultura egípcia de escultura bidimensional, o que é uma bobagem, né? Toda escultura é tridimensional, não é isso? Mas sabe por que ela é chamada de escultura bidimensional? Sabe qual é a razão do paradoxo? É que a escultura, ela é pensada para ser vista a partir de um determinado ângulo de visão. É quase como se ela tivesse escrita na parede, quase como se ela fosse uma pintura bidimensional. Quer dizer, de um único ângulo de visão, a gente percebe a totalidade do objeto tridimensional.
Não é necessário a gente fazer a volta, circular, caminhar pelo espaço para perceber inteiramente da maneira como vai aparecer na Grécia. Na Grécia aí tem uma novidade. Quer dizer, por meio de um único ângulo, nós conseguimos observá-la e percebê-la inteiramente. Tá? Então, esse é um princípio da representação a partir do ângulo de maior visibilidade na forma tridimensional. Tá legal? De tal maneira, como é chamado de escultura bidimensional. Eu volto a dizer que o termo é paradoxal. Escultura é tridimensional, mas esse termo é empregado por essa razão, porque nós conseguimos percebê-la como se nós estivéssemos vendo uma superfície pintada, tá legal? Tudo bem? É isso daí. Naquele ângulo, nós a sacamos inteiramente. Nós não precisamos viajar, nós não precisamos circular em torno dela. A gente não precisa circular no espaço, se deslocar no espaço para percebê-la inteiramente. Então é isso, é por isso que tem esse paradoxo de escultura bidimensional. E essa forma de escultura bidimensional, ela vai permanecer mesmo na Grécia tal, até a partir de um certo momento, quando surge a síntese grega, quando pinta ali, quando aparece o tempero grego, quando apareceu a novidade grega, aí a escultura efetivamente vai deixar de ser bidimensional.